Amados irmãos em Cristo, irmãos e irmãs, né? Hoje nós temos 2 irmãos conosco. Isso é um prazer. Isso é, na realidade, uma das grandes bênçãos de Deus. Hoje o Senhor quer conversar conosco, nos fazer refletir sobre uma passagem que está em Isaías 1, de 2 a 3. E ele, com o seu imenso amor, vem nos falar de uma maneira hoje um pouquinho mais forte. Ele quer dar uma puxadinha de orelha na gente para que a gente possa prestar atenção em algumas situações. Então vamos lá. Ouvi céus e tu, ó terra, escuta. É o Senhor quem fala. Eu criei filhos e os eduquei. Eles, porém, se revoltaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor e o asno o estábulo de seu dono. Mas Israel não conhece nada e meu povo não tem entendimento. Então o Senhor começa a falar de uma maneira que nos faz pensar que ele está dando uma puxadinha de orelha. Porque ele diz que tudo criou, mas que a gente não presta atenção nisso. Então vamos voltar versículo a versículo para a gente começar a entender o que ele quer dizer. Ouvi céus e tu, ó terra, escuta, é o Senhor quem fala. Então ele vem dizer, céus e terra, me escutem, sou eu que estou falando com vocês não estão ouvindo? Vocês estão de ouvido tampado? Eu criei filhos e os eduquei. Eles, porém, se revoltaram contra mim, se afastaram dele. O boi conhece o seu possuidor, o asno o estábulo do seu dono. Sim, boi, asno, cachorro, gato, jabuti, passarinho, todos conhecem o seu dono. Quando a gente vê um bichinho reconhecer o seu dono, é uma coisa maravilhosa. Eu que trabalho com isso, eu vejo isso sempre. Às vezes é um passarinho, um bichinho de 17 gramas, o proprietário chega e ele canta, pia, sobe e desce no puleiro. Então, a criação de Deus conhece o seu possuidor. Mas Israel não conhece nada e meu povo não tem entendimento. Então, o Senhor vem falar para nós que muitas e muitas vezes a gente não aceita o que ele diz nas nossas vidas. Como pais e mães, como educadores, muitas vezes a gente gosta de dizer para os filhos, para os alunos, para aqueles que estão, de alguma maneira, sob a nossa coordenação, por assim dizer, a gente gosta de dizer, faça isso e faça aquilo. Mas a gente não gosta de ouvir isso de Deus, muitas vezes. Porque muitas e muitas vezes o caminho que ele coloca para nós é um caminho diferente do que a gente quer. Então, a gente faz de conta que não ouviu, tapa o ouvido e segue fazendo o que a gente quer. E é sobre isso que ele vem falar conosco hoje. Que a gente não aceita o que ele diz. E muitas vezes a gente até se afasta de Deus quando ele começa a falar conosco de uma maneira que não é exatamente o que a gente queria. Porque é mais fácil a gente se afastar do que aceitar aquilo que ele tem para nós. Então a gente vai colocando outras coisas em primeiro lugar na nossa vida. Hoje o padre Anderson falava sobre isso, que às vezes na missa, na homilia, que às vezes a gente coloca coisas que são passageiras em primeiro lugar. E aí tem vários exemplos. Marido, esposa, filho, trabalho, poder, dinheiro. Ele hoje dava um exemplo que a gente tem visto muito na nossa atual situação do Brasil, até política a gente está colocando no lugar de Deus. A gente está brigando por conta de um e de outro. Somos todos cristãos. E estamos brigando entre nós por causa de políticos. Os políticos te passam. Né? Então, para que nós somos cristãos? Não importa se eu penso se eu penso que eu quero A, se Érica pensa que ela quer B, nós somos irmãs em Cristo. Ainda podemos pensar diferente, mas devemos continuar seguindo o nosso caminho. Então, muitas vezes, colocamos até divertimentos na frente de Deus. A gente quer, eu hoje não vou na missa, não. Não, hoje eu vou ficar em casa. Não, hoje eu vou na praia. Então, a gente vai colocando até os divertimentos na frente de Deus. Então, a gente se afasta de Deus porque a gente muitas vezes não quer seguir o que ele coloca para nós. E a gente vai colocando outras coisas no lugar dele. E ele é o nosso Senhor. Então, ele vem justamente nos chamar a atenção
para que Ele criou a cada um de nós, nos educou, nos formou, nos ama, mas a gente não quer seguir a vontade dele. A gente quer colocar outras coisas no lugar dele. Se a gente usar um exemplo da Bíblia, por exemplo, Abraão. Abraão queria um filho, durante anos. Ele e a mulher tinham envelhecido e não tinham conseguido ter essa criança. Até que Deus lhes concede essa grande graça e nasce Isaac. Só que Abraão começa a esquecer que Deus é quem deu Isaac para ele. E ele começa, então, a dar muita importância para Isaac. Quando Deus pede a Abraão que ele ofereça Isaac em sacrifício, a gente às vezes olha para isso e fala assim, uau, que pedido! Por quê? Porque Deus queria lembrar a Abraão que aquele filho havia sido concedido por ele, Deus, e que ele não poderia ser colocado em primeiro lugar. Então Abraão diz a Isaac, Deus diz a Abraão, vai lá e coloca Isaac em sacrifício. Abraão, com o coração dolorido, vai. Ele tem tanta fé em Deus que ele acredita que Deus vai resolver aquela situação de alguma maneira. E Deus percebe que então realmente o coração dele ainda tem Deus em primeiro lugar. E Deus diz, não precisa botar Isaac aí. E dá a ele um animalzinho para ser colocado em oferta. Então é sobre isso que Deus vem nos chamar a atenção hoje. Onde a gente está deixando Deus nas nossas vidas? Quando a gente vai colocando outras coisas em primeiro lugar, na realidade a gente se aprisiona a essas coisas. Aquilo passa a ser tão importante, o filho é tão importante, o marido é tão importante, a esposa é tão importante, que não tem lugar para Deus na nossa vida. E a gente se aprisiona aquilo. Então qualquer coisa, o filho passou num concurso, foi trabalhar lá no Amazonas, né? Aquilo se transforma num drama. O marido, às vezes, um relacionamento, infelizmente, pode acabar, e aí aquele drama. Então Deus nos chama hoje para prestarmos atenção nisso. Somos livres em Deus. Não devemos deixar que outras coisas nos aprisionem a Ele. Além, Deus nos permite sermos livres, então não devemos deixar que outras coisas nos aprisionem. É muito importante que a gente deixe que Deus seja o Senhor das nossas vidas. É Ele que precisa ter realmente o posto mais alto. Precisamos amar a Deus sobre todas as coisas, mas a gente às vezes vai se esquecendo disso. A gente vai esquecendo que cada um de nós nasce com um espaço vazio dentro de si que só o próprio Deus pode preencher. Sem Deus nós não estamos completos. E a gente precisa se lembrar disso. Então hoje o Senhor vem nos mostrar que Ele quer ser o Senhor das nossas vidas. Aquele que não pode estar em segundo lugar. Então a gente vai precisando aprender a colocar realmente o Senhor em primeiro lugar. E Ele pergunta hoje para nós, a gente está deixando que Ele seja o nosso Senhor? A gente está deixando que Ele realmente dê a direção das nossas vidas? O Senhor nos chama hoje a colocarmos cada situação das nossas vidas nas mãos dEle. Me surgiu uma oportunidade de fazer um curso. Antes de aceitar ou de se inscrever, Senhor, eu devo fazer esse curso? Me apareceu a oportunidade de ter uma promoção no meu trabalho. Senhor, essa promoção é para mim? É o que o Senhor quer? Porque aí a gente vai deixando que Ele seja realmente o nosso Senhor, aquele que vai nos orientar, aquele que vai ser o dono das nossas vidas. O Senhor, nós estamos aqui num grupo de oração que hoje celebra 41 anos. Então a gente estava vendo Dona Lurdinha contar para a gente que está aqui desde o princípio, isso é maravilhoso. Gorete também diz que já perdeu o número de anos que ela está aqui. Eu estou há 14. Então, o Senhor nos deu a graça de estarmos vivendo situações de proximidade com Ele que são muito especiais. Mas a gente precisa deixar que Ele vá sendo o dono da nossa vida, o dono das situações que vão acontecendo ao nosso redor. Tem coisa que às vezes a gente não quer fazer. Eu vou contar para vocês uma coisa. Quando eu fui chamada para ser coordenadora da outra vez, eu não queria de jeito nenhum.
Porque a minha vida é muito confusa em termos de horário, né? E aí eu falei para Deus, Senhor, se é o que o Senhor quer, eu vou fazer. Devo confessar para vocês, foi um período de muita graça na minha vida, mas foi de muita batalha, porque era muito difícil. Sempre achava que eu estava fazendo muito menos do que era necessário, e foi um período de muita batalha, mas eu nunca me senti sozinha. Nunca. Eu sempre soube que Ele estava do meu lado. Então é isso que Deus quer que a gente entenda, que Ele precisa estar no comando das nossas vidas, em todas as situações. Ele quer que, como o boi, como o asno, como os animaizinhos, nós saibamos que Ele é o nosso Senhor, que nós o reconheçamos em todas as situações. Que a gente realmente coloque, não em coisas passageiras, a nossa preocupação. Que toda vez que a gente se preocupa demais com uma coisa, coloca esforço demais, atenção demais naquilo, é como se a gente estivesse transformando aquilo num ídolo, num Deus. Então Deus quer que a gente tire esses ídolos das nossas vidas, essas preocupações excessivas, a gente às vezes tem uma situação de doença na família, um vício, e o Senhor diz para a gente deixar aquilo na mão dele. Quantas e quantas vezes a gente sabe, filhos, sobrinhos metidos na droga, no álcool, e a gente pede e a graça não vem. Porque tem um tempo para cada coisa acontecer. Então o Senhor hoje nos faz pensar nisso. E a gente precisa entender que Ele é o Deus das nossas vidas. Aquele que precisa estar à frente de tudo. Ele é o Deus que nos levanta em todas as situações. É aquele que vai nos colocar de pé na dor, no sofrimento, na angústia, que vai nos dar a chance de curtirmos a alegria quando ela acontece. Então a gente precisa entender que o nosso Deus hoje vem nos fazer esse chamado para nós prestarmos atenção no que nós estamos fazendo, o que está nos aprisionando e nos mantendo distantes de Deus. Amém? E que o Senhor possa nos conceder a graça de nos colocar de pé, de nos levantar na presença dEle, sempre nos dando a condição de entender que Ele é o nosso Senhor. Amém? Amém.